E aí pessoal, tudo bom? Tranquilo? Aqui é Alessandro do Projeto Casa dos Clássicos, de volta aí nesse final de semana. Hoje sexta-feira, dia 10 de abril de 2020, data especialíssima, marcante. Então por isso que eu vim com essa camiseta aqui, vim a caráter, porque hoje é dia de falar deles, né pessoal? Hoje é dia de falar dos Beatles. Falar dos Beatles não é tarefa fácil, convenhamos. Tem muita gente aí que realmente idolatra a banda até hoje. Eu sou fã demais, sou suspeito para falar. Hoje, como eu falei, data importante porque dia 10 de abril de 1970, há exatos 50 anos atrás, acabava os Beatles, simplesmente isso. A banda mais importante de todos os tempos anunciava seu fim. E para falar dessa data importante, eu também resolvi falar de um disco muito importante, que também está com 50 anos ainda, que é o grande Abbey Road. Vocês estão vendo aí a capa do disco, simplesmente antológico esse disco aí, maravilhoso. Eu pensei em vários discos para falar, mas como o Abbey Road também é cinquentão, então casou. Vamos falar dele aqui hoje, vamos relembrar grandes canções e vai ser uma grande viagem. Se preparem. Abbey Road, que é o 12º disco aí dos Beatles, não foi o último disco lançado pelos Beatles, porque foi Let It Be, mas foi o último disco gravado por eles. John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr. Essa é a formação clássica dos Beatles, lendária, mítica, espetacular, maravilhosa. Escolha o adjetivo que você quiser, quando quiser se tratar da formação dos Beatles. Esse disco que tem canções que falam de amor, de relacionamentos, fala de dinheiro e também fala muita coisa ali dessas brigas. Vale a pena a gente ouvir as canções, vale a pena a gente relembrar sempre, são clássicos, mas tem muita coisa nas letras ali, obviamente, que estava rolando naquele momento entre os Beatles. Pessoal, como a gente bem sabe, as canções dos Beatles eram assinadas pela dupla Lennon-McCartney, simplesmente a maior dupla de compositores da história da música. Só isso. E nesse álbum aí a gente também tem a participação muito importante do George Harrison, ele ali praticamente desabrochando como um compositor de respeito, tanto que ele emplacou 2 mega hits desse disco e da carreira da banda. Meus amigos, para a gente começar a falar dos sucessos, que não são poucos, eu vou começar aqui com uma das canções mais emblemáticas da história dos Beatles, que é a famosa Come Together. Pessoal, essa canção aqui praticamente foi feita sob encomenda, foi uma composição do John Lennon para o seu amigo Timothy Leary. Para quem não lembra, o Timothy Leary, ele foi o cara que basicamente apresentou os Beatles às drogas, ao LSD, foi o cara ali que introduziu isso na vida dos Beatles. E naquela época o Timothy estava concorrendo a governador da Califórnia e ele queria um slogan forte ali para ele usar na campanha. E justamente veio Come Together, venha junto, quer dizer, tudo casava com o que o Timothy queria. E nessa canção também que teve um problema entre o Paul McCartney e o John Lennon, justamente no verso Shoot Me, quando o John Lennon fala na canção, que isso aí faz uma alusão a drogas. E o Paul McCartney, ele sabendo disso, ele tocou o baixo dele mais forte ainda justamente nessa hora, o que deixou o John Lennon furioso. Enfim, teve problema também com processo judicial, acusação de plágio, mas a canção caiu no gosto popular, é um clássico, todo mundo já ouviu essa música aí, é um sucesso, hit, e é desse trabalho maravilhoso que é Abbey Road. Senhores, outra canção que eu destaco aqui é Oh Darling, que é uma canção mais divertida ali, estilo dos anos 50, essa canção que realmente só foi o que foi graças ao talento musical de cada Beatle. A gente vê eles realmente em perfeita sincronia. O Paul McCartney também, ele teve um preparo todo especial para cantar essa canção. Ele levou 3 dias se preparando porque ele queria o tom de voz dele ali realmente adequado para cantar essa música. Ele que queria uma voz mais potente realmente para poder cantar, já que ele canta essa canção aos berros, você que já ouviu deve lembrar bem. E a gente também tem que mencionar a linha de baixo do Paul McCartney. Ele realmente mostra porque ele é um dos baixistas mais importantes aí da história da música, uma canção maravilhosa que é desse clássico aí. Dando continuidade aqui aos nossos clássicos de Abbey Road, obviamente eu tenho que falar dela, uma canção icônica, maravilhosa aí, do George Harrison, que realmente deu um show nesse álbum, que é Something. Something, que é uma canção simplesmente maravilhosa, uma das mais belas da carreira dos Beatles, especialmente aí do George Harrison. Ele realmente que mostrava aí que era um compositor sim à altura de ter suas músicas aí em destaque nos discos dos Beatles. Essa canção que teve como música inspiradora a mulher do George Harrison na época, a Pattie Boyd, que ficou com ele mais ou menos 10 anos, depois largou.
E depois viria a ter um relacionamento também com o Eric Clapton, amigo do George Harrison. Olha só que loucura, mas teve isso aí. Essa música que inicialmente não seria gravada pelos Beatles, você sabia? Pois é, ela seria gravada pelo Joe Cocker. Vocês lembram dele? Já falecido, excelente cantor, a voz rouca lá. Mas depois teve uma reviravolta, eles desistiram e o Harrison acabou gravando essa canção no álbum. E meus amigos, dentre as centenas de pessoas que regravaram essa canção, eu vou citar aqui dois, só para vocês terem uma noção do quanto essa música é importante. Primeiro, Elvis Presley gravou Something, nada mais nada menos que o rei do rock. E o outro, Frank Sinatra, uma lenda. E Sinatra falou que essa música aí, Something, na opinião dele, era a canção romântica mais bela do século. Só isso que ele falou. Quer um elogio melhor que esse? E a revista americana Time falou que Something era a canção mais bonita do mundo. Quer dizer, não foi pouca coisa. Não à toa é um clássico da carreira dos Beatles. Meus amigos, dando continuidade aqui aos grandes sucessos, tem mais um aqui, Octopus Garden. Essa canção que tem aí os vocais do nosso grande Ringo Starr, grande baterista aí, talvez o baterista mais famoso da história da música, um dos mais influentes. E ele também atacou aqui de vocalista, obviamente lá na batera. E a história dessa canção é interessante porque ele viajou em dado momento para a Itália fazendo turismo e durante uma excursão lá pela Sardenha ele soube como é que era a vida dos polvos. E então a guia explicou para ele que os polvos, eles tinham que se proteger da ação de ataques aí, humanos, enfim. Então eles se protegiam colocando várias pedras coloridas em frente às suas tocas, fazendo uma espécie ali de jardim colorido. E isso chamou a atenção do Ringo, que gravou essa letra, que até certo ponto infantil, mas ele gravou essa canção aí junto com o George Harrison, seu grande amigo. O Harrison que ajudou ele na composição, e nos créditos ele não quis nada. Os créditos da canção são todos do Ringo Starr. Ele que sempre foi taxado ali como o Beatle menos talentoso, enfim, eu não acho ele simplesmente fantástico. E ele foi nessa de vocalista, mandou muito bem nessa canção aí, que é um dos clássicos dos Beatles, é uma das canções mais queridas pelos fãs da banda, também muito pela simpatia do Ringo, né? Ele que sempre foi um cara muito bacana e gravou essa pérola aí para Abbey Road. Meus amigos, fechando aqui os grandes sucessos aí, os grandes clássicos maravilhosos de Abbey Road, eu vou falar daquela que talvez para mim seja a minha canção preferida dos Beatles hoje, porque muda muito minha opinião sobre a melhor canção dos Beatles, que é Here Comes the Sun. Bem, eu sou suspeito para falar dessa música, até porque, como eu falei, é uma das minhas preferidas. Se eu fosse falar todos os adjetivos que eu quero, seriam poucos, mas para definir em uma palavra eu diria que ela é simplesmente sublime. Essa é a palavra mais adequada que eu vejo para Here Comes the Sun. Essa canção que foi escrita pelo George Harrison num momento ali de briga dos Beatles. Num dado momento, ele estava no estúdio, saiu, estava pé da vida, foi lá para casa do seu amigo Eric Clapton, e ficou por lá um bom tempo, até que o dia raiando, veio o solzão lá, né? E ele começou a ter inspiração para gravar essa canção maravilhosa aí na carreira dos Beatles. O que eu acho legal também nessa canção é a mensagem que ela passa. Eu acho muito importante, porque basicamente ela fala ali que depois de toda a dificuldade que a gente passa, sempre vem um sol lá no fundo para iluminar o nosso dia, iluminar nossos caminhos. Quer dizer, depois da tempestade vem a bonança, como diz o dito popular. E interessante também a gente refletir, porque a gente passa hoje por um momento extremamente difícil aí no mundo inteiro com essa pandemia, que uma hora vai acabar, e quando acabar sim, a gente vai parar para pensar em refletir muita coisa. Então, eu acho uma música interessante, que a gente pode refletir com ela, uma música de esperança, que é Here Comes the Sun, e vale a pena a gente ouvir sempre. E ano passado, no dia 26 de setembro de 2019, quando Abbey Road fez 50 anos, os Beatles lançaram um videoclipe lá no canal do YouTube, quer dizer, milhares e milhares de pessoas já viram. Recomendo também que vejam, porque realmente o clipe ficou muito legal. Quer dizer, falar que ia ser legal é até redundante, ficou simplesmente maravilhoso. Então vejam a versão lá no YouTube do clipe de Here Comes the Sun. Outras canções que a gente destacou aí facilmente seriam I Want You, Never Give Me Your Money e Carry That Weight, essas duas que têm um elo. A gente vê uma mescla ali nos arranjos, na melodia. Vocês podem prestar atenção aí quando forem ouvir o álbum, que uma tem trechos da outra. Então, ótimas canções também de Abbey Road.
Pessoal, e obviamente aqui falando das curiosidades aí de Abbey Road, obviamente eu tenho que falar da capa, né? Até porque a foto é simplesmente mítica, olha só. Quem que nunca viu essa foto na vida, pessoal? Essa foto que foi tirada pelo fotógrafo Ian Macmillan, eles que fizeram um ensaio ali bem próximo, na rua mesmo, ali perto do estúdio da Apple. Então o Paul McCartney organizou isso tudo. Essa foto aqui foi ele que escolheu, foi aquele que achou mais legal, então escolheu e resultou nisso aí, nesse fenômeno que é a foto de capa de Abbey Road. Essa foto aqui também que gerou inúmeras teorias, inúmeras histórias, que o Paul McCartney tinha morrido, aí tem um monte de elemento que as pessoas ligam, enfim, muita história, muita lenda, mas na verdade tudo isso faz parte desse universo mítico, dessa famosa foto, que é a foto aí da capa de Abbey Road. Outro problema gigantesco que havia ali na época com os Beatles era com relação à gestão financeira da banda, depois que o Brian Epstein lhe faleceu. Então praticamente os Beatles ficaram ali perdidos, eles não sabiam, não tinham aquele tato para negócio. Então precisava de um empresário. E aí o John Lennon fez contato com o Alan Klein e depois passou lá essa ideia para o George Harrison e para o Ringo Starr, que compraram a ideia dele. Só que o Paul McCartney tinha uma outra ideia, ele queria colocar lá o Lee Eastman, que era um advogado renomado e pai da então namorada dele na época, a Linda Eastman, Linda McCartney, depois que casou com o Paul McCartney. E aí começou um embate interno. Meus amigos, no caso de recomendações, vocês sabem que ao final dos vídeos eu sempre recomendo alguma coisa, geralmente uma coletânea. Então, eu tenho aqui algumas coisas que eu vou recomendar para vocês, né? Vai ser importante também a gente ouvir além de Abbey Road. Olha só, tem esse humilde disco dos Beatles chamado Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, simplesmente o disco mais importante da história da música, só isso. E eu tenho aqui também duas coletâneas da banda simplesmente maravilhosas, olha só essa vermelha aqui, de 62 a 66, primeira fase dos Beatles, e a segunda de 67 a 70, fase que eu acho mais importante, tá aqui, ó. Pessoal, procurem onde vocês puderem, porque aqui só tem música massa. Quem não conhece a obra dos Beatles, sugiro que escute algum desses. Vai valer a pena aí, certamente. Então, pessoal, valeu. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência de sempre. Falamos hoje simplesmente da maior banda da história, a maior banda de todos os tempos, e eu acho muito difícil, realmente, alguém chegar perto desse patamar que os Beatles sempre vão ter, na verdade. Eu sou suspeito para falar, né? Vocês estão vendo aqui, né? Mais um motivo. Então, meus amigos, entrem lá nas nossas redes sociais, no site, no Instagram, no YouTube, no Facebook, tem muita coisa bacana lá, tem muito mais informação que hoje, garanto para vocês. A gente se vê em breve com mais um grande disco aqui na nossa Casa dos Clássicos. Comentem, compartilhem, divulguem, espalhem para quem gosta de música boa, para quem gosta dos Beatles, que é o nosso caso aí. Beleza? A gente se vê em breve. Valeu, meus amigos. Grande abraço. Obrigado novamente pela audiência aí. Casa dos Clássicos, a nossa casa de boa música. Valeu, galera. Grande abraço.